Salve galera, é nós de novo, bora lá, bora começar isso de uma vez. Então, seguinte, hoje, habeas corpus, nós vamos falar de um remédio constitucional, o mais famoso e o mais antigo dos remédios constitucionais, habeas corpus. Remédio constitucional ou também ação constitucional. Por que vem a ser um remédio constitucional? Porque ele cura, é um remédio criado, é um instrumento que tem a Constituição para curar ilegalidades, né? Curar os males que venham afetar o cidadão na sua no seu principal aspecto, que é a liberdade, tá? Então ele é um remédio que vem curar um abuso, uma ofensa, né? Uma doença à liberdade do cidadão, que afeta a liberdade do cidadão, tá bom? Você pode dizer que o habeas corpus é um remédio constitucional ou também uma ação constitucional, tá? Ele é uma ação constitucional porque ele tem previsão na Constituição. E ele é uma das mais importantes. O fato de estar eleito na Constituição, de estar presente na Constituição, torna esse instrumento fundamental, torna ele diferente dos demais. Porque nem todas as ações que nós temos no nosso ordenamento jurídico, elas estão presentes na Constituição. O habeas corpus está na nossa Constituição. Maravilha! Começo lá em cima. Diferença entre direito fundamental e garantia fundamental. Tem diferença isso? Por que eu estou falando? Se vocês abrirem o artigo 5º da Constituição, tá? Se vocês abrirem ali o artigo 5º da Constituição, título 2 da Constituição, está escrito assim, ó, dos direitos e garantias fundamentais. Tem diferença isso? Tem doutrinadores que não diferenciam, tem outros mais técnicos que diferenciam. Rui Barbosa, lá na Constituição Republicana, muitos anos, né, ele já fazia uma diferença. Ele dizia o quê? Direitos fundamentais são aquelas prerrogativas, aquelas vantagens, aqueles benefícios que estão estabelecidos na Constituição em nome das pessoas. Aquilo ali é um direito, tá? Já garantia fundamental são os instrumentos que asseguram, que fazem fluir aqueles direitos. Como assim? Por exemplo, nós temos o direito fundamental de locomoção. Tá? Direito fundamental de locomoção. É livre, né, em território nacional, a locomoção das pessoas. Cadê aqui o direito de locomoção? Artigo 5º, inciso 15 da Constituição. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Direito fundamental de locomoção, artigo 15, 5º da Constituição. Como que esse direito é garantido? Ele é garantido por um instrumento processual, por uma garantia fundamental chamada de habeas corpus, que está lá no artigo 5º, 58 da Constituição. 5º, 58 da Constituição. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então eu faço aqui já a diferença, primeiro ponto, diferença entre direito fundamental e garantia fundamental. O habeas corpus ele vem a ser tecnicamente uma garantia fundamental, né, que assegura, que faz fluir, que torna viável e exercitável o direito de locomoção, quando você sofrer uma indevida, né, investida na sua locomoção, porque você pode sofrer investidas na sua locomoção, por exemplo, se você, dentro de um processo, dentro do inquérito, uma ação penal, você vai preso, tá? Mas agora não pode haver uma prisão injusta, uma prisão sem motivo, sem justa causa. Por exemplo, imagine que o seu crime já prescreveu, faz muitos anos que você praticou o crime e o Estado resolve te punir agora, né? O crime está prescrito, cabe habeas corpus para trancar imediatamente essa ação penal, essa prisão, essa ameaça de prisão contra você. Tá bom? Então, primeiro na conta, diferença dos direitos fundamentais. Origem histórica do habeas corpus. A origem histórica do habeas corpus no mundo, ele é decorrente da Magna Carta de 1215, lá da Inglaterra, do rei João Sem Terra. Os barões e a igreja na época estavam descontentes com o rei João e fizeram com que ele assinasse um documento, né, que foi intitulado a Magna Carta. E lá ele criou o habeas corpus. Tá? Então o habeas corpus é um dos
dos direitos, das garantias, né, que veiculam o direito que assegura o direito de locomoção, mais antigos que nós temos notícia, porque desde 1215 já tem na Magna Carta a previsão. Juntamente com o habeas corpus, lá na Magna Carta também foi criado, a título de conhecimento aqui, o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele está estabelecido no artigo 5º 54 da Constituição. L, pauzinho, V, né? Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O direito ao devido processo legal, ele é um direito também que veio lá da Magna Carta. Então, origem histórica mundial. Uma origem no Brasil, Constituição Republicana de 1891 ele foi criado, então, pela primeira vez no Brasil, de nível constitucional, desculpe, tá? Ele foi criado na Constituição de 1891, a segunda das Constituições brasileiras. Olha só. Teve um período no Brasil, tanto se fala, né, em ato institucional, aqueles atos que foram editados ali durante o governo militar, ali de 64 para frente, até quase 1985, o Brasil teve um período ali, né, que foi governado por juntas militares, governos militares e tudo mais. E ali esses governos, quando eles tomaram o poder, quando eles assumiram o poder, toda vez que quem assume o poder, a primeira coisa que ele faz, impõe a regra deles. Então, eles afastaram, em alguns momentos, em alguns pontos, a Constituição e colocaram alguns atos chamados de atos institucionais. Um dos atos institucionais que colocaram foi o famoso, né, que tanto se fala aí, que a gente vê discussões, né, sobre ele, o ato institucional número 5, de 1969. E com esse ato institucional número 5, eles cancelaram o habeas corpus. Eles disseram assim, ó galerinha, quem tiver alguma prisão, acha que a sua prisão é injusta aí, ó, não cabe habeas corpus agora, tá? Vejam outra forma aí de reclamar, mas não vão levar para o Poder Judiciário essas questões aí de prisões ilegais por intermédio de habeas corpus. Então teve um período da história, no ato institucional número 5, nós não podíamos, cortar então o nosso habeas corpus, tá bom? Contra a análise de prisões ilegais. Vamos lá então para uma definição. Como que seria uma definição? Do latim, né, se vocês for ver do latim, tenhas o corpo, né, apresentes o corpo. O juiz dizia, né, na época para a autoridade, né, que prendeu, apresente o corpo, tenhas o corpo, tá? Isso numa definição de latim. Agora é o seguinte, uma definição aqui para nós que nós vamos considerar. O que é habeas corpus? É o instrumento processual de natureza constitucional que serve para impedir ou reparar lesão ao direito fundamental de locomoção praticado por ato de autoridade pública de forma indevida. Tá? Então, o instrumento processual de natureza constitucional que visa proteger, mas vamos melhorando, instrumento processual de natureza constitucional que visa proteger o direito de ir e vir, direito de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ato ilegal de alguma autoridade, tá? Só pegando o fecho no final, e se essa coação, se essa restrição da liberdade for promovida por um particular? Imagina que é um particular que não deixa você exercer o seu direito de locomoção. Cabe habeas corpus? Não cabe habeas corpus. O particular que limita a liberdade de locomoção do outro está cometendo ou crime de sequestro ou de cárcere privado. O que tem que fazer no caso? Recorrer ao Poder Judiciário e não chamar a polícia para prender o cara em flagrante. Não habeas corpus. O habeas corpus é um ato, ele vai ser uma ação que vai correr no Poder Judiciário contra uma autoridade que está indevidamente submetendo alguém
ou restringindo a liberdade dessa pessoa de locomoção, ou ameaçando a liberdade de locomoção dessa pessoa. Como ela pode estar ameaçando a liberdade de locomoção? Imagine que instaure um inquérito policial contra você. Esse inquérito policial instaurado contra você pode futuramente levar à prisão, isso já configura uma ameaça, tá? Imagine que, como eu falei ali, ou não houve o crime, ou o crime já prescreveu, né, já passou o tempo de punir, e aí mesmo assim a autoridade vem tentando punir você. Caberia um habeas corpus para trancar, né, essa investigação, tá bom? Olha só, outra pergunta. O que é um instrumento processual? O habeas corpus, eu falei que é um instrumento processual de natureza constitucional. O que significa dizer isso? Significa, instrumentos processuais são as ações que existem no Brasil. Toda ação ela é um instrumento, tá? O habeas corpus ele é um instrumento processual que tem natureza na Constituição. Quando eu digo natureza constitucional, ou seja, é um instrumento que foi criado na Constituição. Como eu falei, nem todos os instrumentos processuais do Brasil estão previstos na Constituição. O habeas corpus está previsto na Constituição, tá bom? Então, daí a importância dele. Instrumento processual, por quê? Porque ele serve como forma de levar uma questão ao Poder Judiciário, de levar um fato ao Poder Judiciário. Ele faz com que o Poder Judiciário se mexa, ele faz com que o Poder Judiciário preste a jurisdição. O Poder Judiciário é aquele cara que fica lá paradão. Ele fica parado. Ele tá vendo uma ilegalidade ali, ó. Ele fica assim, parado. Ele é inerte. Princípio da inércia da jurisdição. Por que ele é inerte? Porque se ele agir de ofício, ele vai estar comprometido já com aquela decisão e ele tem que ser aquele cara imparcial, equidistante das partes, distante das partes, que vai pegar aqueles fatos que as partes trouxeram e vai analisar conforme o direito, conforme a Constituição, e vai dar o direito que as pessoas merecem. Ele não se mete no caso. Ele julga conforme o que é trazido para ele. Então o habeas corpus ele faz com que o Poder Judiciário preste a jurisdição, ele faz com que o Poder Judiciário saia da inércia, ele faz com que o Poder Judiciário haja. O Poder Judiciário ele não age de ofício, ele tem que ser provocado sempre por alguém. E tem pessoas específicas. Quem provoca é advogado, no caso aqui habeas corpus a própria parte pode provocar, tá? Então, o instrumento processual, por quê? O habeas corpus ele retira a jurisdição, o juiz daquela inércia que é comum a ele ficar parado esperando. Ele fica parado esperando. Se ninguém levar nada para ele, ele não vai te dar o direito de ofício. Ele só dá o direito para quem pede, tá? Então, o habeas corpus é um instrumento processual para isso. Maravilha! Previsão constitucional, eu já falei, 5º, 58 da CRFB 88. CRFB 88, o que é isso? Esse é o nome dela. O nome dela não é Jennifer. O nome dela não é Constituição Federal. O nome dela não é Carta Magna. O nome dela é Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Mas eu posso chamar de Constituição Federal? Pode, apelidos. Ela tem vários apelidos, tá? O apelido, chamar ela de Carta Magna, não está de todo certo, tá? Porque nós vamos ver um dia aqui, vocês vão ver que carta, elas referem-se a documentos outorgados e não constituições promulgadas. A nossa Constituição é promulgada e não outorgada, tá bom? O nome dela é Constituição da República Federativa do Brasil, o apelido certo é CRFB/88. Esse é o apelido certo, tá bom? Maravilha? Olha só, então, artigo 5º. Vedação constitucional ao quê? Ao habeas corpus. Vedação constitucional ao habeas corpus. Tem algumas hipóteses que o Constituinte não aceita habeas corpus. Quando que ele não aceita habeas corpus? 142, parágrafo 2º da Constituição. Nas punições disciplinares militares não cabe habeas corpus. Por que não cabe habeas corpus? 142, parágrafo 2º. Porque no âmbito militar existe dois princípios, hierarquia e disciplina. Tu imagina toda vez que o militar fizer cagada, tá? E ele for submetido a um processo de disciplina e de hierarquia, ele ir lá no Poder Judiciário e bater, me prenderam. Tu não vai conseguir manter dentro das Forças Armadas a hierarquia e disciplina necessária se toda prisão que ocorrer lá for questionada no Poder Judiciário. Tá? Então o Constituinte vedou
a possibilidade, 142 parágrafo 2º, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, tá? Tem exceção seguinte, se a prisão passou do tempo, que tem regra, né? Ah, tal conduta 30 dias, tal conduta 20 dias, tal não sei o que, 5 dias. O momento que extrapola a formalidade, a legalidade da prisão, e daí sim, e daí vai caber o habeas corpus, tá? Agora, por que que tá preso, por que que deixou de estar preso, isso aí não, só para analisar as formalidades. Mas a gente vai tratar melhor isso mais à frente, tá bom? Anotem, então, a vedação. Denominações. O que eu quero falar aqui com denominações? Olha, no habeas corpus existem basicamente três pessoas, tá? O impetrante, que é a pessoa que impetra o habeas corpus, que faz o habeas corpus, que redige o habeas corpus. O impetrado, que é a autoridade coatora, que está promovendo a coação à liberdade de locomoção, tá? Que está ofendendo a sua liberdade de locomoção. E o paciente, que é a pessoa que sofre a ofensa à liberdade de locomoção. Então, são basicamente três pessoas, tá? Então, as denominações seriam impetrante, o paciente e o impetrado, que é o coator, né? Impetrante, aquele que faz o habeas corpus, pode ser um advogado ou não, pode ser um estudante de direito, pode ser o próprio paciente, pode ser o impetrante, tá? O impetrado, que é a autoridade pública coatora que está promovendo a coação, o delegado, o promotor, o juiz, não sei, tá bom? E o paciente, aquele que sofre a coação. Legitimidade ativa. O que seria legitimidade ativa? A legitimidade ativa é o impetrante. O que é legitimidade para nós do direito? Legitimidade é a possibilidade de fazer alguma coisa. Possibilidade de fazer alguma coisa, isso é legitimidade. Eu tenho legitimidade aqui para dar aula para vocês, tá? Na universidade que eu trabalho, eles me contrataram e me facultaram, me legitimaram a dar aulas. Quem é o legitimado ativo do habeas corpus? É a pessoa que poderá impetrar o habeas corpus, ou seja, o impetrante que eu falei antes. Quem pode ser impetrante no habeas corpus? Olha, pode ser qualquer pessoa. Não precisa de advogado para impetrar habeas corpus. Em regra, tudo precisa de advogado. A regra é advogado para postular em juízo. Tu levar qualquer causa no juízo tem que ter advogado. Salvo pequenas causas até 20 salários mínimos ali, né? Aquelas pequenas causas que vocês vão ver. E também o habeas corpus. O habeas corpus não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode ir lá impetrar um habeas corpus em seu favor ou em favor de outra. Não tem problema. Legitimidade ativa. Tá? O juiz, se ele está analisando uma causa ali, ele vê uma questão, ele pode conceder uma ordem de ofício. O Ministério Público, que a gente vai ver mais à frente, que é o promotor de justiça, ele pode impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa. Tá? Então vamos lá. O que é a regra aqui, então? Qualquer pessoa pode, independe de capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? É a capacidade de postular em juízo. Quem tem capacidade postulatória? O advogado devidamente inscrito na OAB. Esse tem capacidade postulatória. Para o habeas corpus, você não precisa ser advogado. Você mesmo, estudante, qualquer pessoa pode impetrar em favor de outrem, tá bom? Legitimidade passiva. Quem será a legitimidade passiva? Será a autoridade pública que está promovendo ou que lhe prendeu, ou então que está lhe investigando e pode lhe levar à prisão, tá? Não cabe o habeas corpus, obviamente, com relação a prisões justas, prisões legais. Uma prisão discutida até cabe habeas corpus, como é o caso aí da prisão recente aí do deputado, né? Daniel Silveira, até daqui um pouco cabe o habeas corpus, que a prisão tem uma certa discussão de fundo dela, mas prisões justas não cabe. Exemplo de uma prisão ilegal que caberia o habeas corpus. Imagina que você está preso, né? Tinha que ficar preso 1 ano. Você já está preso 1 ano e 1 dia. A sua prisão já é ilegal. Tinha que ficar preso 1 ano. 12 meses. Você está preso 12 meses e 1 dia. A partir de que fechou os 12 meses, a sua prisão torna-se ilegal. Como é que você vai rapidamente pedir a sua liberdade? Habeas corpus. Impetrar um habeas corpus dizendo, minha prisão agora, eu tinha que ficar 12 meses preso, eu estou há 12 meses preso e hoje já fazendo mais 1 dia. Já passou 1 dia que eu tinha que estar livre. Tá? Cabe habeas corpus. Imagine lá que o Estado tinha 5 anos para te punir. Ele começou a te punir agora no 6º ano. Cabe habeas corpus para trancar esse processo que está andando contra você. Tá bom? Contra a pessoa física eu já falei que não cabe, né?
O particular que impede a sua locomoção, a sua liberdade de locomoção, ele está cometendo crime ou de cárcere privado, ou de sequestro, de constrangimento, ele está cometendo algum crime, é caso de polícia, não de judiciário. O paciente, quem pode ser o paciente? O paciente é a pessoa que está ou sofrendo a coação ou está na ameaça de sofrer essa coação. Pessoa jurídica pode ser paciente de habeas corpus? Uma empresa pode impetrar uma empresa impetrar um habeas corpus, né, em favor da empresa, porque a empresa está sendo processada lá por crime de sonegação, não sei. O que vocês acham? Cabe habeas corpus com relação à empresa? É claro que não, porque a empresa não tem liberdade de locomoção, tá? Agora, a empresa pode ser a impetrante em favor do dono, por exemplo, da empresa. O dono da empresa está sofrendo a coação e ela impetrar em nome dela para beneficiar, conceder um habeas corpus para o dono, e daí sim. Outra coisa, animais. Cabe habeas corpus para soltar animais, por exemplo, de animais zoológicos e tudo mais. No Brasil não admite, tá? Tem países aí que têm admitido habeas corpus para a liberação de animais. Teve um caso da Argentina, inclusive, de uma macaca que veio para o Brasil com base num habeas corpus na Argentina, concedido na Argentina, certo? Então, animais não cabe, porque o habeas corpus é um direito relativo, o habeas corpus é uma garantia fundamental, né, que prevê o direito de locomoção, que é de ser humano, tá? O animal, ele pode muitas vezes ter a sua ele tem, né, vocês têm um cachorrinho na casa de vocês prendem ele na lavanderia quando sai no final de semana, deixa 3 dias preso, com um monte de água, um monte de comida, né, não tem como ele impetrar um habeas corpus para sair, tá bom? O objeto do habeas corpus, qual é o objeto? Já sabem, né, o objeto é a liberdade de locomoção. Isso que você vai buscar em juízo, ajuizar uma ação de habeas corpus, para o quê? Para garantir a sua liberdade de locomoção. Formalidades. O que seriam formalidades quando eu falo em formalidades? As formalidades são mínimas. Como mínimas? Basta que leve para o Poder Judiciário o fato, a pessoa que está sofrendo a coação e a pessoa que está praticando aquela coação. Existe, vocês vão botar no Google aí, tudo que eu falar vocês vão botar, vocês jogam no Google. Tem um caso que chegou no Superior Tribunal de Justiça do habeas corpus num lençol. O preso, ele mesmo ele era o paciente, ele mesmo impetrou o habeas corpus e ele escreveu no lençol que ele estava sofrendo coação porque ele já tinha que estar solto, não sei o que, ele escreveu. Ele entregou isso para alguns advogados, eu acho, não sei se foi advogados ou jovens estudantes que estavam visitando aquele presídio, ele entregou o lençol para os caras. Os caras pegaram aquele lençol e levaram no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário aceitou aquele habeas corpus escrito num lençol. Tá? Tem histórias nos livros que habeas corpus são escritos em papel de pão, que são escritos em papel de limpar a boca, guardanapo, porque não tem formalidade, basta narrar, escrever habeas corpus e botar lá quem está sofrendo a coação, qual é a coação e quem está cometendo a coação e pedir a liberdade. E pedir a restituição da liberdade. Então ele não tem formalidade. Tu vê que ele pode, ele é um instrumento popular para que as pessoas usem esse instrumento. Então a Constituição, a lei, ela não exige formalidades, tá? Quando eu falar da lei, o Código de Processo Penal 648, ele fala do habeas corpus. E na Constituição, os artigos que eu mencionei antes. Maravilha? Formalidades, então vou apagar aqui o quadro e já retorno. Maravilha, voltamos então em seguinte, olha lá, exceções ao direito de locomoção. O que eu quero dizer? Exceções ao direito de locomoção. O que eu quero falar? Tem algumas hipóteses que você vai ser preso, não adianta. E não adianta habeas corpus, não adianta nada. Haverá prisão, tá? Por exemplo, condenação criminal transitada em julgado. O que é uma condenação criminal transitada em julgado? Imagine que você cometeu um crime, você foi processado no juiz aqui da base de primeiro grau, você levou o caso para o tribunal, recorreu, você levou para o STJ, você levou para o STF, você esgotou todas as instâncias do Poder Judiciário, se utilizou do seu devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, de todos os recursos possíveis que você tinha, e mesmo assim sobreveio a condenação.
só chorar e cumprir. Não tem habeas corpus mais. Se você esgotou o devido processo legal, babaus. Só cumprir pena agora, tá? Então, condenação criminal transitada julgada. Medida cautelar penal, tá? De caráter pessoal. O que é uma medida cautelar penal de caráter pessoal? Imagine que você está sendo investigado por um crime que você praticou, tá? E o Poder Judiciário, o Ministério Público entende que você vai fugir. Por quê? Porque você começou a vender seus bens, né? Você tirou o passaporte. Você começou a entregar seu patrimônio. Você está dando indício que você vai fazer o quê? Vai pinotear para não cumprir essa pena. O que pode ser deferido em seu prejuízo? Uma prisão preventiva. E daí não tem, tá? Prisão preventiva também. Agora, se não tem... imagina que não tem... Tudo isso que eu narrei aqui não existe. E daí tem que ver... a prisão preventiva serve para quê? Para garantir a aplicação da lei penal e para evitar que o cara fuja, né, do local do crime, para não ser punido, e também evitar que ele coaja testemunhas, né, esconda provas. Se tem essas possibilidades de você praticar essas situações quando está sendo investigado, muito provavelmente será deferida uma medida cautelar penal contra você de prisão preventiva, tá? E a medida deferida e estando presentes esses requisitos para a concessão da medida, não cabe habeas corpus, tá? Então, as medidas cautelares penais, prisão temporária, tem diversas prisões antes do trânsito em julgado, né, da sentença penal condenatória. O trânsito em julgado é a finalização do processo. A prisão para deportação de estrangeiro também, a legislação brasileira admite, né, que o estrangeiro que está irregular no país seja preso para ser devolvido para o lugar dele, tá? Contra essa prisão também não cabe o habeas corpus, certo? Pedágio. Aqui tem muita gente, muitos teve na época dos pedágios, quando começaram os pedágios, os caras começaram a impetrar habeas corpus só passar no pedágio sem pagar, diziam que ofendia a liberdade de locomoção deles, que tinha que ter uma via alternativa para passar, se não quisesse passar no pedágio. Nada disso, nada disso. Ou pedágio ou tu paga, ou tu não passa, e se tu passar sem pagar, eles vão te cobrar de alguma forma, tá? Vai assinar uma nota promissória, não sei. Mas como assim, professor? Artigo 155 da Constituição. Artigo 155 da Constituição tem a possibilidade do pedágio. Tá ali na Constituição. Olha lá. Não pode, né? É vedada à União, aos estados e aos municípios estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. Então pode cobrar pedágio, não tem essa. Quem vai para as praias agora vai ter que pagar 2, 3 pedágios, não importa, ou paga ou não passa, não tem habeas corpus preventivo aqui para passar, tá bom? Custódia para averiguação. O que seria uma custódia para averiguação? Imagina que você cai numa blitz, tá? E tem alguns indícios ali que você praticou um crime, está praticando esse crime, está ocultando, né, algum produto de crime, você ficar momentaneamente ali para uma averiguação. A polícia pode fazer, né, segurar, isso não configura restrição à liberdade de locomoção, desde que seja um período razoável, não vai ficar 24 horas com você, mas um período necessário para pegar seus documentos, conferir a sua identidade, conferir o seu carro, fazer aquela diligência ali e liberar você, tá? Isso, a polícia pode fazer, isso está dentro da fiscalização, dentro da segurança pública, não configura aí ofensa à liberdade de locomoção. Maravilha? 12 exemplos, alguns exemplos aqui de prisões ilegais. Primeira delas, prisão sem justa causa. O que é uma prisão sem justa causa? Imagine que você está preso, né, mas não cometeu um crime, não tem nada que ligue uma prisão. Para você hoje ser investigado, para você ser processado, tem que ter no mínimo indícios de autoria de crime, tá? Indícios de que tem uma participação sua naquele crime e materialidade do crime, ou seja, tem que ter algo tem que ter uma prova de que aconteceu um crime. Aconteceu um crime, houve a morte, houve o roubo, aqui está o arrombamento, tá? Isso é materialidade. Outra coisa, indícios de autoria. Não precisa ter a prova de que foi você,
mas precisa ter no mínimo alguns elementos que indiquem que você participou, tá? Se não tiver os indícios de autoria e a prova da materialidade, não existe justa causa para a prisão, e daí a prisão torna-se ilegal, tá bom? Outra coisa, prisão determinada além do tempo que a lei estabelece, né? Você tem que ficar 30 dias preso, prisão temporária 5 dias, no 6º dia a prisão é ilegal. Cabe habeas corpus só imediatamente o juiz determinar, pedido de habeas corpus para que o juiz determine imediatamente que o lugar em que a autoridade que está prendendo você solte você imediatamente. Você não comete crime, né? Prisão determinada por autoridade incompetente. Imagine que quem determinou a prisão foi um juiz que não tinha competência, o juiz lá do âmbito civil que não tem competência a não ser na questão alimentar, prisão do devedor de alimentos, ele não teria a competência para determinar uma prisão penal. O juiz do civil, ele não pode estar determinando prisão penal. Ele é autoridade incompetente para o caso. Tem que ser o juiz penal daquela vara criminal para determinar essa prisão, senão a prisão ela vem a ser ilegal. Tá bom? Outra coisa, se acabou o motivo da prisão. Você estava preso porque precisava, você tinha indícios de que você estava coagindo testemunhas, tá? Só que aquelas testemunhas já depuseram. Elas já prestaram declarações, não tem mais o que tirar daquelas testemunhas. E você está preso porque em tese estava ameaçando aquelas testemunhas. Desculpe, você não comete crime, você é o cara do bem, né? Você é a mulher do bem, você é a pessoa do bem, tá? Nós aqui estamos aprendendo, trabalhando, estudando para ajudar as pessoas que saem da linha, né? Porque você sabe que todo mundo quase sai da linha, tá? Por que as faculdades estão cheias de advogados? Por que a polícia precisa de tanta gente? Ministério Público tanta gente, juiz tanta gente? Porque as pessoas adoram fazer coisas erradas. Todo mundo faz coisa errada, a gente tem que tentar não fazer coisa errada. A gente estuda aqui para não fazer coisa errada e para ajudar aquelas pessoas que fazem coisa errada, tá? Porque mesmo que a pessoa que faça errada, ela tem o direito. Ela tem o direito de ser defendida por alguém, certo? Então, cessou o motivo que autorizou a prisão, que foi o caso que eu falei aqui das testemunhas. Outra coisa, se a lei permite que você pegue fiança, imagine que a lei autoriza, embriaguez ao volante, pode pagar fiança. E a autoridade que prendeu você não quer pegar sua fiança, quer mandar que você vá preso. Cabe a habeas corpus a você o quê? Pagar a fiança. Tá? O processo é nulo. Como assim um processo é nulo? Existe processo nulo? Sim. Por exemplo, de processo nulo, se você foi processado sem saber. E você era uma pessoa que morava na cidade ali, tinha residência fixa, emprego fixo, não conseguiram localizar você e foram processando quando vem uma decisão de prisão. Né? Processo sem citação válida, sem informação, você totalmente à revelia. O processo é nulo. Ou então que não houve a possibilidade de você se defender dentro daquele processo, embora você teve conhecimento, não foi admitido defesa, não foi admitido nada. São coisas esdrúxulas, mas processo nulo ele gera, né, uma prisão ilegal, tá bom? Outra coisa, extinção da punibilidade, que eu já falei, crime prescrito. Imagina que você praticou o crime lá no